A paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em seu coração. Quero compartilhar com você um assunto muito importante da Palavra de Deus. Importante e ao mesmo tempo delicado. O tema é o pecado para a morte e o perdão de Deus. Acompanhe comigo agora com a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Especialmente o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Esse versículo tem sido interpretado ao longo do tempo de maneira muito equivocada. Dizem que nesse versículo a interpretação é: quando alguém peca, então logo ele já morre. E essa morte, a morte é espiritual. Porém, essa pessoa que veio a cometer um pecado, e entendendo seja ele qual for, ele está morto. E se está morto, não há mais nada o que se fazer. Há casos muito dolorosos que tem acontecido de pessoas caírem num pecado e ao ouvir uma explicação equivocada, errônea do contexto do que está escrito aqui, dizem que uma pessoa que pecou, ela está morta. E se está morta, não há mais nada o que se fazer. Na verdade, o profeta Ezequiel, ele está aqui falando da responsabilidade pessoal. O versículo 1 diz: ouviste o que foi dito aos antigos, vossos pais comeram uva verde e o dente dos vossos filhos embotaram. Diz o Senhor Jeová: nunca mais haverá esse dito em Israel, porque de quem comer a uva verde os dentes embotarão. A responsabilidade aqui é pessoal. Será que esse versículo está dizendo que qualquer pessoa que venha a cometer um pecado, ele está realmente morto, espiritual? Ou ele está falando de uma responsabilidade de indivíduo? Veja que esse Israel, da qual o profeta está profetizando, essa nação judaica estava num pecado muito grave na presença de Deus. Pecado da idolatria. Eles estavam apostatando da fé. E durante esse tempo o profeta então levanta-se pelo poder de Deus, pela inspiração de Deus e começa a chamar a atenção deles. E aqui o profeta Ezequiel profetiza quando parte desse Israel está já no cativeiro. E esses israelitas que agora sofrendo lá no cativo, começaram a dizer: nossos pais pecaram, por isso nós estamos pagando o preço hoje. E vem agora a profecia, a palavra de Deus explicando que não eram os seus pais que tinham pecado. Não foi os pais que comeram uvas verdes e agora os seus dentes estavam se embotando. Mas que o próprio pecado deles, a própria desobediência deles, é que os levaram a ser cativo. Quantas vezes veio a palavra do Senhor dizendo: arrependei, deixai os ídolos. Mas esse Israel virou as costas para Deus e Deus permitiu o seu cativo. Mesmo assim, Deus não deixou a sua promessa que fez lá atrás com o patriarca Abraão. Passando-se os anos, cumprindo-se a profecia, esse Israel foi levado de volta ao seu lugar, à sua terra. Mas aqui o profeta está dizendo da responsabilidade pessoal. O versículo 1 está dizendo a respeito do pecado que cada pessoa comete. Veja, o pecado, o pai não pode pagar pelo pecado do filho e nem o filho pelo pecado do pai. Ele está dizendo que se o pai é justo, se você ler todo o texto, nós vamos encontrar que se um pai é santo, justo, temente a Deus, que guarda a lei de Deus, que guarda a palavra de Deus, naquele contexto ele estava dizendo: esse pai, ele vem a ter um filho e esse filho, porventura, ele deixa os caminhos do Senhor e vai ser um ladrão, um assassino, um criminoso da vida.
Deus não vai cobrar desse pai. O Senhor não vai requerer o sangue do pai, mas sim o sangue do filho, porque é o filho quem é ladrão, não é o pai. E assim, também se o pai for um ladrão, mas tiver um filho e esse filho andar nos mandamentos de Deus, guardando a sua palavra, Deus vai requerer o sangue do pai e não do filho. Então mostra que o pecado, cada um responderá por si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ocorre que nós temos uma passagem no Novo Testamento que fala sobre o pecado para a morte. Mas alguém, não entendendo e não lendo atentamente, diz por aí pecado de morte, quando na verdade lá está escrito pecado para a morte. Aqui no Evangelho de primeira carta de João, capítulo 5, ele fala aqui do pecado que leva à morte. E esse pecado que leva à morte, aqui não está claro qual é o pecado, mas ele disse que há. Veja então no capítulo 5, versículo 16 e 17. Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecados que não é para a morte. Pecado para a morte é aquele pecado que a pessoa comete constantemente, deliberadamente, continuadamente. Não há arrependimento. Essa pessoa, ele apostatou da fé cristã. Ele não tem arrependimento. Ele continua pecando, pecando e pecando. E esse pecado leva à morte, a ponto de ter aí o pecado da apostasia. E são esses dois pecados que não há perdão segundo as Escrituras Sagradas. O pecado da apostasia, conforme registra também Hebreus 6 e o capítulo 10 de Hebreus, e também o capítulo 12 de Mateus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela culmina exatamente na apostasia. A apostasia quer dizer abandono da fé. Aquela pessoa que vive voluntariamente pecando, sem se arrepender. Esse é o pecado que não há perdão. Pecado que leva à morte. Mas nós temos visto que, por uma interpretação equivocada do texto de Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Então entendia-se que aquela pessoa, um jovem que caiu na fornicação, por exemplo, apesar dele ser um cristão, nasceu de pais crentes, veio a cometer um pecado de fornicação. Esse jovem então agora morreu. E se morreu, as pessoas entendem que não resta mais nada a se fazer. Às vezes as pessoas não querem nem orar mais por essa pessoa. Já não o saúda como irmão. Já não tem mais liberdade, mesmo que essa pessoa venha se arrepender. Ele já não deve mais então ser recolhido, ser restaurado, ele não tem mais restauração, ele não pode ter mais a comunhão da igreja, porque ele morreu. E o que vai fazer com a pessoa que está morta? Daí vem então aquele preconceito, que não se saúda, que não se deve fazer mais nada, não visita, não saúda, não recebe mais no meio da igreja. E isso tem levado a uma situação muito delicada na igreja de nossos dias. Primeiro que o pecado cometido, a pessoa tendo arrependimento, ele deve ter o perdão. Não é justo, as Escrituras em nenhum texto dela diz, principalmente no Novo Testamento, depois do sangue derramado de Cristo e da misericórdia de Deus, que uma pessoa deve ser jogada, sentenciada, colocada ali como uma pessoa que sofre a pena de morte para sempre enquanto viver, sem direito de arrepender, sem direito de se reconstituir, se restaurar e ser aquela mesma pessoa que era antes. Eu não estou aqui abrindo porta para o pecado e não estou fazendo apologia ao pecado. Nós temos preocupado com a situação de muitos que ouviram pregações que a alma que pecar, essa morrerá,
e uma vez que já morreu, essa pessoa nem vai à igreja mais. E só resta agora então se afundar cada vez mais no pecado, já que não tem mais jeito. Já que a igreja ou o ministro diz que não tem mais jeito, que eu estou morto, assim diz eles. Muitos têm entrado pelo caminho da droga, da bebedeira. Esse jovem está com uma situação muito complicada porque uma jovem cristã não irá casar com ele porque ele praticou um pecado de fornicação. Logo ele então está afadado, deverá então constituir um casamento lá fora. E essa pessoa lá fora que não tem conhecimento das Escrituras e muitas das vezes não foi cristã, ela um dia saberá que o seu esposo foi cristão e não é recebido mais na igreja. Logo, essa sua esposa não terá nenhum desejo de nem conhecer essa igreja, uma vez que o seu marido está eternamente condenado e não pode mais receber. E eu estou dizendo aqui que o perdão é de Deus e deve também os ministros da igreja, aqueles que Deus colocou para tomar conta do rebanho, é a eles que Deus confiou a sabedoria, o dom para discernir as coisas e dar a liberdade de volta. E essa pessoa então, concluindo que não tem mais jeito, veja então essa pessoa que teve um casamento lá fora, essa sua esposa não terá nenhum desejo de conhecer essa igreja porque o seu esposo está sem essa liberdade, não pode mais ser restaurado, ter essa comunhão na igreja. Isso vai servir de uma pedra de tropeço para essa esposa. Consequentemente, os seus filhos virão e eles saberão que o seu pai um dia foi cristão e que não tem mais volta. E aí nós concluímos que essa família está sendo desestruturada na palavra, sem esperança, e uma família inteira poderá perder a salvação por conta de um versículo mal interpretado nas Escrituras. Veja, se Ezequiel disse que quem peca morre espiritualmente, no momento que peca já morre, como poderíamos então interpretar o capítulo 1 do Evangelho, aliás, da Epístola de João, aqui no capítulo 2, aliás, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João está dizendo que o sangue de Cristo continua sendo a propiciação pelos nossos pecados. E não somente dos nossos, os domésticos da fé, mas também por de todo mundo, pelos de todo mundo. Significa que o sangue de Cristo não perdoa só o pecado do imundo, mas daqueles que já são crentes, mas que vieram a cometer qualquer pecado. O sangue de Cristo tem poder de lavar o pecado, de purificar o pecado. Ele é a propiciação, ou seja, ele faz com que essa pessoa esteja propícia para se chegar a Deus. Então, como pode, se a pessoa pecou e morreu, como João está dizendo que tem um advogado? Eu nunca vi, você nunca viu, um advogado ir defender uma causa de um defunto? E se o sangue de Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, ele está dando um conselho: não peque. Mas se isso acontecer, creia no sangue de Cristo e se arrependa. E eu estou falando de arrependimento verdadeiro. Não é simplesmente emoção, ou alguma coisa parecida, uma consequência pelo pecado que cometeu. Mas aquela pessoa que vem a se arrepender, cumprindo as 3 fases do arrependimento, que é a razão, a emoção, a razão e a volição. A pessoa se emociona, ele chora, ele se arrepende, ele tem uma vida, ele se amargura, ele tem realmente um arrependimento profundo. A razão, porque ele reconhece, ele sabe que ele cometeu um pecado. A volição é porque ele dá a volta por cima de tudo isso e volta para Deus, porque ele crê no sangue de Cristo que pode lhe perdoar, que é a propiciação pelo seu pecado. Paulo escreve uma carta aos Coríntios, sua primeira carta, no capítulo 5, porque lá houve um caso de fornicação. E um caso de fornicação que nem ainda entre os gentios. Tal é o caso como um jovem que fornicou com sua própria madrastra. Paulo está ausente, mas manda uma carta e diz: estou ausente no corpo, mas presente no espírito. Vocês estão inchados porque não tirou esse iníquo do meio de vocês, não disciplinou ele, não tirasse a liberdade dele. Eu vos digo que mesmo que ausente, mas presente no espírito, que
esse seja a sua carne entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha, a sua carne seja entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso significa que quando a pessoa é disciplinada, ele é tirado a liberdade dele, ele fica realmente vulnerável, ele fica exposto e Satanás vem lhe tentar, dizendo que não tem mais jeito. Essa pessoa passa, ele tem realmente um preço a pagar. Mas o espírito tem que ser salvo, ele tem perdão, ele tem retorno. Paulo diz lá nesse capítulo 5 da primeira carta a Coríntios: eu não estou dizendo que vocês não associam com os que prostituem, não estou referindo às pessoas do mundo, estou dizendo com aquele que cometeu tal ato entre vocês, e eu digo, tirai de entre vós esse iníquo. Passando-se os tempos, aproximadamente 2 anos, Paulo escreve uma sua segunda carta, uma outra carta, e diz nessa carta, no capítulo 2, basta o tal feita a repreensão por muitos. Agora mostreis para com ele o vosso amor e perdoai-lhe, porque a quem perdoar, eu também perdoo. Para que esse tal não seja destruído, não seja demasiadamente destruído pela sua tristeza. Essa pessoa poderá cair numa tristeza profunda, demasiada. Isso vem causar uma destruição, já que dizem que não tem mais jeito. Então Paulo está dizendo, perdoa ele, recebei-o, ele tem parte, ele pode ser perdoado, e se vocês perdoarem, eu também perdoo, eu recomendo que perdoa ele. Ele foi reintegrado novamente na comunhão da igreja. É isso que Cristo ensina no seu evangelho. Sede misericordioso e alcançareis misericórdia, porque com a medida que medirdes, serão medidos. Quantas pessoas que por não compreender essa passagem das Escrituras, estão hoje lá fora, muitas das vezes entraram pelo caminho das trevas, porque concluíram que não tinha mais retorno. E uma angústia tomou a sua alma, e hoje choram pelos cantos, não sabendo que a palavra de Deus, o sangue de Cristo derramado na cruz, é a propiciação pelos nossos pecados. Enquanto há dia, enquanto a misericórdia de Deus está sobre este mundo, todos nós devemos buscar a reconciliação a cada dia, buscar de Deus a restauração. E não há pecado que Ele não perdoe, a menos o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia e abandono da fé. Muitos mostram o texto de Hebreus 6 e o capítulo 10, quando o autor aos Hebreus diz que é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial recaírem, sejam outra vez renovados para arrependimento. Quanto a eles, crucificam de novo o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Mas veja que a palavra recaírem, o verbo recair, não está no futuro, está no passado. E recaíram, lá não está recaírem. Paulo está dizendo, o autor aos Hebreus está dizendo de pessoas que abandonou a fé, pisou o sangue do Filho de Deus. E Hebreus 10 diz, pecando alguém voluntariamente, não resta mais sacrifício pelo pecado. Voluntariamente quer dizer sempre pecando. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, a não ser por palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior merecedor o castigo, deveis aquele que tiver por profano o conserto e pisar o sangue do Filho de Deus. Exatamente aqueles que apostataram da fé. Não está falando da pessoa arrependida que quer voltar para Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você tem uma angústia no seu coração que colocaram e você quer se libertar dela, volta para Deus e confia na palavra de Deus. É ela que te dá toda a segurança e você pode mudar a sua vida, deixando a vida de tristeza para uma vida de alegria no Senhor Deus, confiando que o sangue de Cristo que foi derramado é a propiciação pelo seu pecado. Não estou dizendo daquela pessoa que quer simplesmente estar na igreja e no outro dia ele quer desfrutar do mundo, ele não muda de comportamento, ele não tem fruto de arrependimento. Mas aquela pessoa que realmente está contrita a Deus e quer mudar a sua vida e arrepende amargamente do que fez. Deus está de braços abertos para receber essas pessoas. Não importa se tem 1 ano, 10 anos, que você esteja parado na fé, no caminho. Mas Deus está de braços abertos para te receber.
Enquanto se diz hoje, a oportunidade e a misericórdia de Deus está ainda a favor de todos os homens. Agora, aquele dia será um dia sem misericórdia. Permita a Deus que você não parta deste mundo nessa sua indecisão e nessa insegurança, mas que você coloque e deposita sua fé e confiança na palavra de Deus, independente do que as pessoas dizem e pensam de você. Firme os seus passos, creia na palavra e você verá a glória de Deus. Que Deus abençoe você e sua família.